Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Obrigado a vocês aí por apertar o play para nossa aula sobre a função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Vamos lá? Bom, meus amigos, a função quadrática está lá na página 94 do nosso livro didático, certo? E na página 95 a gente já tem aí a definição do que é a função polinomial do segundo grau. Qualquer função de reais em reais, aqui o domínio, aqui o contradomínio, dada por uma lei desta forma aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Esse a, esse b e esse c são números reais e a jamais pode ser zero, porque senão vai zerar isso daqui, vai sobrar só bx mais c, e bx mais c é uma expressão para a função do primeiro grau. Na página 95 também a gente tem aí esses exemplos de funções quadráticas. Aqui a gente tem o a valendo 2, né? Olha lá, o a quem acompanha o x ao quadrado, o b valendo 3, quem acompanha x, o c, termo independente aí, valendo 5. Nessa daqui a gente já tem o a valendo 1, cadê o b, né? Cadê o número acompanhando o x? Não tem, então por isso que o b é 0. E por último aí o c valendo menos 1, que é o termo sem a letra x. Aqui a gente já tem outra função que tem o termo a, tem o termo b e não tem o termo c. Então, por isso o c está zerado, né? A gente, não vendo aqui um número independente, diz que o c vale 0. Então, essa é a lei da função quadrática. Agora, a gente lembra aí que função tem gráfico, né? E o gráfico da função quadrática é esse daqui, ó. É uma curva que a gente chama de parábola. Parábola com a concavidade voltada para cima ou parábola com a concavidade voltada para baixo. Concavidade nessa região aqui da nossa curva. Concavidade para baixo, concavidade para cima. Olha aqui uma construção que traz aí, né, a parábola. Essa daqui é a Igreja da Pampulha, lá em Belo Horizonte. Está vendo aqui uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Inclusive, essa igreja, a função quadrática aqui, a parábola, foi tema dessa questão do Enem aí, 2017. E como que a gente faz, né, para representar o gráfico, então, de uma função quadrática? Aqui, no caso, essa função com o a valendo 1, o b valendo 1 e o c valendo 0, né? Lembra que o a não pode ser 0, mas o b e o c sim podem ser 0. Como é que a gente faz então? Qual que é a técnica clássica para construir um gráfico de uma função? Tabelinha. Tabelinha aqui com os valores de x que a gente determina, né? Os valores do domínio, um domínio de valores reais. Lembrando que esse aqui é um exemplo do livro de vocês. O que a gente faz aí então, depois que determina esses valores? Substitui, né? Cada valor na lei da função. Se eu pegar o menos 3 aqui e jogar lá na lei da função, olha lá, f de x, não, f de menos 3, substituir. Menos 3 ao quadrado, mais menos 3, isso aqui vai dar 9, isso aqui vai dar menos 3, 9 menos 3 dá 6. Então, eu acabei de descobrir que quando o x for menos 3, o f de x, ou y, vai ser 6. Se a gente quiser, por exemplo, o f de menos 2, está lá, o cálculo também, e assim vai ser, né? A gente vai calcular desta maneira para todos esses valores que a gente adotou aqui arbitrariamente. A gente escolheu. Aliás, aqui como é um exemplo do livro, né, que o livro escolheu. Com isso, né, a gente tem aqui um plano cartesiano para representar estes pontos, esses pares ordenados, x e y, que a gente acabou de encontrar aqui. O que a gente faz então? Vai lá, marca, né, o primeiro ponto, menos 3 e 6, depois menos 2 e 2, menos 1 e 0, tá aí os pontos que estão aqui na tabela, representados aqui no plano cartesiano, traça a nossa curva ligando esses pontos e tá aí a nossa parábola, com a concavidade aí voltada para cima, beleza? Pessoal, e é importante destacar nessa parábola esse pontinho aqui, ó. Aqui eu coloquei menos 0,5 e menos 0,25, é aquele ponto ali, ó, menos meio, menos 1/4, já fazendo a divisão para ficar mais fácil de enxergar.
Isso aqui é o que a gente chama de vértice da parábola, beleza? É o vértice da parábola. Para cá a gente vai ter o ramo que a gente chama de ramo decrescente, né? Caminhando aqui sobre a parábola no sentido positivo dos valores de x, eu vou ver que o y está caindo. Então esse é o ramo decrescente, chega no vértice, aí eu já tenho o ramo crescente da nossa parábola. Beleza? Pessoal, ó, esse é um exemplo que está lá na página 95 do livro, hein? Dá uma olhadinha lá para se orientarem sobre qualquer dúvida. Valeu! Bom, a gente viu aí como construir a parábola, mas é possível também olhar uma parábola já construída aqui no plano cartesiano e tirar algumas conclusões importantes sobre os coeficientes, né, a, b e c da função. A função ax² mais bx mais c. Tirar algumas conclusões do tipo se esse a é menor ou maior que zero. Lembra que o a não pode ser zero, hein? Pode ser menor, pode ser maior que zero. Se o b é menor que zero, se o c é menor que zero, se é maior que zero, o b e o c a gente pode zerar, o a não. Beleza? Vamos por partes aqui, então vamos analisar a questão do coeficiente a primeiro. Olha aí, se a parábola então tiver com a concavidade voltada para cima, a gente vai definir aí que o a vai ser positivo. E se a concavidade estiver voltada para baixo, significa então que o a é menor do que zero. Menor do que zero, então ele é negativo. Se a gente pegar aquele primeiro exemplo lá da página 95, essa função aqui, ó, 2x² mais 3x mais 5, olha o a dela aí, vale quanto, né? Vale 2. Então é por isso que a gente tem aqui a concavidade voltada para cima. Se eu, usando a calculadora do GeoGebra aqui, vim cá e mudar esse a, né? Coloca ele valendo menos 2, digita menos 2, olha lá a parábola com a concavidade voltada para baixo. E é isso. Se o a é positivo, né, tá lá para cima. Se o a é negativo, para baixo. A positivo para cima, A negativo para baixo. Beleza? Tranquilo isso daí, né? Agora, se o A for zero, galera, olha o que vai acontecer. Não tem parábola, virou uma reta. A gente vai ter aqui a função do primeiro grau, o A zerado. Por isso que o A não pode zerar. Bem tranquilo essa parte aí, né? Bom, voltando então em nosso exercício aí, a gente tem a parábola para baixo, né? Portanto, o a é negativo, é menor que zero. Então, a resposta ou é a letra A, ou é a letra C, ou é a letra D, já que a B e a E está falando que o a é maior do que zero. Parábola para baixo, o a é menor. Para saber então se é a letra A, C ou D, a gente agora analisa este coeficiente, o B. E olha aqui que beleza, hein? Se o b for positivo, se ele for maior do que zero, a parábola vai cortar o eixo y aqui no ramo crescente. Olha aí, b maior do que zero, corta crescendo. Aqui também, apesar dela estar com a concavidade voltada para baixo, esse é o ramo que a gente chama de crescente, está crescendo. Caminha no sentido do x, o que acontece com o y? O y, no sentido positivo do x, né? O y aumenta. Agora, se o b for menor do que zero, a gente já vai ter a parábola sempre cortando aqui no ramo decrescente, decrescendo. Se o b for igual a zero, nem crescente nem decrescente, a gente vai ter aqui o vértice. Ela corta exatamente no vértice quando o b for igual a zero. Se a gente voltar lá naquele exemplo que a gente já tinha tratado, olha o b aqui, ó, ele vale 3, por isso que a parábola está cortando no ramo crescente. Se a gente usar de novo a calculadora gráfica do GeoGebra e esse b aqui a gente trocar por menos 3, aí ela já vai cortar decrescendo, certo? Então, se você tem negativo, no b, corta decrescendo. Se o b for igual a zero, corta no vértice. Se o b for maior do que zero, for positivo, olha lá, b positivo. Então, por isso que está crescendo. B positivo crescendo, B0 no vértice, B negativo no ramo decrescente. Voltando então lá no nosso exercício, era a letra A, C ou D, né? Agora, se você observar o ramo é crescente, então o B tem que ser maior do que zero. Isso aqui está fora. B maior do que zero na C, B maior do que zero na D.
Finalmente, então, vamos para o coeficiente C para saber qual que é a resposta. Porque o coeficiente C, olha aí, ele vai mostrar o ponto onde a nossa parábola corta o eixo Y. Pegando de novo aquele exemplo, olha o C, vale 5, né? Então, ela corta lá no 5. Se a gente trocar esse valor de C, substituir ele por um 4, corta no 4. 3, corta no 3. E por aí vai. Termo C, né, o parâmetro C, o coeficiente C, indica onde é o ponto que a parábola corta o eixo Y. Aqui é o ponto 0,3, 0,4, né, 0,5 ou o valor 5 do eixo Y. É isso que o C indica. Volta no exercício, a gente está vendo que o ponto aqui está acima de 0, né? Então é um valor positivo. Então o C tem que ser maior do que 0. Aqui, C maior do que 0, C menor do que 0. Então a resposta é a letra C, finalmente. A, negativo, porque a parábola está para baixo. B, positivo, porque ela corta crescendo ali o eixo Y. E o termo C também é positivo, porque está acima de 0 aqui. Se estivesse cortando abaixo de 0, o C ia ser negativo. Se estivesse cortando no 0, o C ia ser 0. Olha aqui um exercíciozinho. Pausa o vídeo aí e tenta relacionar, né? Essa função 1 é de qual parábola? Essa função 2 é de qual parábola? Pausa aí o exercício e tenta resolver. Beleza? Aqui o resultado para vocês conferirem se deu tudo certo. Tá lá, né? A positivo, o B positivo, o C negativo. Então, parábola com a concavidade voltada para cima, ela corta no ramo crescente e aqui a gente tem o C abaixo de 0. Então, se é para cima, tem que ser uma dessas três. Agora, se está cortando um ramo crescente, aqui está crescendo, aqui não, aqui está decrescendo. Pronto, a gente já tinha aqui a resposta por isso. E o C é negativo, realmente está cortando ali abaixo de 0. Muito tranquilo essa parte para vocês analisarem aí os coeficientes e a parábola da função quadrática. Bom, então, né, a gente está vendo aí que a gente pode ter uma função quadrática, construir uma tabelinha e com essa tabelinha a gente tem a nossa parábola. Ou então a gente pode ter uma parábola e analisar os coeficientes. Para cima, A positivo, corta decrescendo, B negativo, corta abaixo de 0, C negativo. É isso que a gente está fazendo. Só que agora eu vou pedir para vocês se concentrarem nesses 3 pontos aqui. Ó. Esse aqui que a gente chama de vértice e aqueles dois ali que a gente vai estar chamando de raízes da função quadrática. Não sei se vocês estão lembrados lá da função do primeiro grau, que a gente dizia, né, que raiz era onde cortava x. Aqui também, olha aí. Menos 1 e 3 são as raízes dessa função quadrática. Como é que a gente faz, né, para achar raiz? Lembra? Raiz era só zerar a função. Então, se a gente zerar a função, a gente vai achar, aqui no caso, as raízes, já que são duas. E se eu zerar uma função do segundo grau, né, o que vai virar? Uma equação do segundo grau. Estão lembrados aí como é que a gente faz para calcular x na equação do segundo grau? Olha lá, x igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, né? O nosso famoso Bhaskara. x2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. É assim que a gente então vai calcular as raízes de uma função quadrática. Aqui no caso, duas raízes, mas vai acontecer a gente ter aqui a nossa parábola tocando o eixo x só em um ponto. Aí a gente vai ter uma única raiz. Ou então essa parábola às vezes nem corta. Como a gente viu em exemplos anteriores, a parábola nem tocando o eixo x. E aí a gente não vai ter raiz real, vai ter uma raiz imaginária. Esse delta aqui é que vai ajudar a gente, inclusive, a descobrir isso. Estão lembrados do delta? Olha lá. Formulazinha b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O discriminante delta ajuda a gente a interpretar o seguinte, galera. Se ele der um resultado positivo, então eu sei que a nossa parábola vai ter duas raízes. Olha, calma aí, ficou doido aqui. Se o delta for igual a 0,
aí a gente já vai ter uma única raiz, ou então duas raízes reais iguais, né? O mesmo valor de x ali, a gente pode falar duas raízes reais iguais, o x1 e o x2. E se o delta for negativo, aí a gente chama de raízes imaginárias, não são números reais. Beleza? O delta então ajuda a gente a descobrir, né, a natureza das raízes, vamos dizer assim. Pois bem, vamos verificar agora então nas fórmulas se o x1 e o x2 são realmente, como a gente está vendo aqui, menos 1 e 3, não necessariamente nessa ordem, né? O que a gente faz então? Primeiro, cálculo delta, né? Formulazinha do delta, o b, que no caso é esse termo, menos 2 ao quadrado, o a ali vale 1, o c vale menos 3, está lá, ó. Delta deu 16, então a gente já sabe que são duas raízes diferentes, é o que a gente está vendo aqui. Mas como é que eu faço para ter certeza, né, que é o menos 1 e 3? Vai lá, calcula na formulazinha famosa, menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, substituindo tudo aqui, inclusive o delta que a gente acabou de descobrir, está lá realmente 3 e menos 1. Essas são as raízes desta nossa função quadrática. Pessoal, as coordenadas do vértice também a gente encontra com fórmulas. Tá aí, ó, as duas formulazinhas, uma para o x vértice, a outra para o y vértice. É só aplicar os valores lá de b, de a, do delta que a gente já tinha calculado lá, que deu 16. Fazendo as continhas aqui, a gente descobre exatamente aí o 1 e o menos 4 como sendo este ponto de vértice desta função. E detalhe, hein? Nesse vértice aqui a gente vai chamar este valor aqui do y vértice de valor mínimo da função. Isso porque a parábola está com a concavidade voltada para cima. Se a gente tiver a parábola com a concavidade voltada para baixo, aí esse valor aqui, esse 4 positivo, vai ser chamado de valor máximo da função quadrática. Se você tiver a parábola com a concavidade para cima, esse valor é o mínimo. Se tiver para baixo, esse valor é o máximo da função. Beleza? Bom, então é isso, galera. Paramos por aqui. Valeu e até mais.